disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia a emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplicadados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente vai conversar agora com a professora Eliette Santiago, que é professora do Centro de Educação da UFPE. Professora Eliette, desde a campanha eleitoral, o então candidato Bolsonaro promete, usando as palavras dele, varrer, entre aspas, Paulo Freire da educação. A senhora acredita que isso é possível? Olha, eu acho que isso pode reduzir o vigor, mas não acho que a gente possa varrer ideias. Acho que ideias, elas são para serem pensadas, distribuídas, vividas, vivenciadas. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Boa tarde, você está sintonizado na Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir agora a reprise do programa Cuscuz com Quê? Do dia 2 de abril, com Eugênio Jerônimo, escritor e mestre em linguística. E a apresentação de Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE. Na sequência, fique com Sessão Kids, contando a história Os Saltimbancos, ao vivo. Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas e junto com meu compadre Marlon Júlio estarei com vocês ao vivo na primeira parte da transmissão experimental dessa terça-feira, dia 2 de abril de 2019. Não é isso, Marlon? Isso mesmo, Henrique. E você que nos ouve pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pela live da nossa página no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você nos encontra. E pode nos assistir pela web. Interaja com a gente utilizando as nossas redes sociais. Além do Facebook, estamos no Instagram, Twitter e YouTube. É isso aí. Vai preparando a massa do seu cuscuz que o programa de hoje está só começando. Todas as terças, você fica com a gente às 12 horas com o Cuscuz com o Quê? Com temáticas voltadas para o nosso país Nordeste. Na transmissão de hoje vamos falar sobre as nossas expressões, gírias e sotaque. Para começar, você tem sotaque, Henrique? Eu tenho sotaque lá do interior, né? Tenho sotaque de Surubim e ainda uso as gírias, né? De Surubim e estou aprendendo agora já capital. Eu sei mais do que a maioria das pessoas, né? Você as gírias do interior e as do Recife. E olha só, pessoal, para falar mais sobre as gírias e o nosso sotaque, a gente está recebendo o escritor e mestre em linguística Eugênio Jerônimo. Boa tarde, Eugênio, seja muito bem-vindo à Rádio Paulo Freire. Boa tarde, Marlon, boa tarde, Henrique. Obrigado pelo convite, a oportunidade de a gente falar desse assunto, do preconceito linguístico, e dizer que é muito inspirador estar numa rádio cujo nome é Paulo Freire, esse grande educador cujo único mal que quis a este país foi salvá-lo da ignorância pelo predomínio da alfabetização e da cultura. Sem dúvida. É muito bom tê-lo conosco. Eugênio, você é natural de Iguaraci, que fica no sertão do Pajeú pernambucano. O que pode nos dizer sobre o sotaque das pessoas dessa região? Eu sou de Iguaraci,
Sertão do Pajeú, que é uma região, e depois que você sai de lá, que você tem a exata noção de uma cultura oral muito forte, de uma poesia muito forte. Então, no Pajeú, mesmo quem não é poeta sabe história de cantadores, sabe verso, sabe, é uma coisa enraizada muito culturalmente. Lá tem inclusive uma meninada nova que nem vocês hoje, fazendo versos dentro da nossa cultura, dentro da nossa estrutura. Então, nós temos os nossos traços linguísticos, semânticos e de sotaque, porque é uma grande ignorância as pessoas pensarem que é possível falar uma língua sem sotaque, a não ser que seja uma língua de laboratório, mas todo mundo que fala tem sotaque. Até o robô do Waze que lê os nossos destinos, por exemplo, se você coloca, você pede para ir para o McDonald's, o robozinho vai ler. Você chegará em MC Donald em 500 metros. Tem o sotaque dele. Então, o ruim é as pessoas pensarem, por ignorância, que é possível falar uma língua viva sem sotaque. Como também o ruim é querer que um sotaque seja o único correto e que ele prevaleça abafando todos os outros sotaques. Verdade. E como é que são as gírias lá no Sertão do Pajeú? Veja, nós temos, por ser uma região que durante muito tempo viveu sem muita ligação, digamos, cultural com os chamados centros mais desenvolvidos, funcionava como uma espécie de repositório de expressões mais antigas da língua. Mas hoje em dia, não é, já para o bem e para o mal, há um contato muito grande desde o rádio, desde a televisão, de forma que você encontrará lá hoje todos os hábitos já e todos os costumes linguísticos e gíria daqui da capital. Bom, as gírias são fenômenos linguísticos utilizados no contexto informal, no dia a dia, muito comum entre jovens, porém, algumas são passadas de geração para geração. E você que nos acompanha pelo Facebook, usa gírias nordestinas? Marmenino, responda nos comentários da live, que daqui para o final do programa a gente quer saber o que você que nos acompanha anda falando por aí. Eugênio, existe um porquê da nossa região ser tão diversificada em relação a esse vocabulário de gírias e expressões? Bom, talvez essa seja uma pergunta melhor explicada pelos historiadores do que pelos linguistas, mas o Brasil era o Nordeste no começo da chegada dos portugueses aqui, não é? Salvador era a capital e aqui você tinha Recife, Itamaracá, como Olinda, não precisa dizer como os grandes lugares da história, da chamada civilização europeia. Então, se você vai estudar a literatura, a introdução da literatura brasileira nos primeiros anos, você vai estar referindo toda hora Recife, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Itamaracá, Salvador. Então, aqui os próprios judeus que o grande número deles esteve aqui no Recife, então, de maneira que a gente teve todo esse caldo dessa migração dos europeus com os negros escravizados trazidos para cá, mais os índios, e com a entrada de muitas dessas pessoas no sertão, evidentemente lá ficou, como eu disse, uma espécie de repositório da língua mais do português mais arcaico, em razão de que durante muito tempo o contato com os centros urbanos ele não existia da forma como acontece hoje. Existe alguma gíria da sua cidade, Guaraci, que chama a sua atenção? Veja, é difícil porque é muito difícil a gente se afastar da gente mesmo para se ver falando, não é? Mas nós temos todas as palavras que, digamos que são mais regionalismo do que gíria. Se a gente pensa como gíria, uma expressão que sobrevive durante um certo tempo e depois desaparece. Mas nós temos, por exemplo, umas centenas, digamos, de palavras muito particulares, que nem, por exemplo, desembestado, né? O que é desembestado? É alguém sem freio, é alguém que faz alguma coisa com
intensidade, não é? Graciliano Ramos, você lembra da entrevista dele que ele diz: a partir daí desembestei para a literatura, quer dizer, abraçou, partiu sem freio e correu com toda a velocidade para aquela coisa. É correto a gente afirmar que as gírias e o sotaque fazem parte da nossa cultura? Fazem parte, porque o único lugar onde a língua está parada é nas gramáticas normativas, mas a língua viva ela vai se modificando. Acontece que isso é feito com tal sutileza, de maneira que os falantes de uma geração não percebem essas mudanças, e de modo que não causa nenhum desequilíbrio no sistema linguístico, mas a língua ela está sempre mudando. Então, se você vai enumerar muitas gírias, elas aparecem e depois elas desaparecem, algumas impulsionadas por alguns movimentos. Por exemplo, no tempo dos anos 60 para os anos 70, você tinha uma gíria broto, não é? Você tinha de uma pessoa bonita, um homem ou uma mulher, você dizia é um pão. É um pão. É um pão, não é? Porque, então são coisas que vão desaparecendo, essas gírias, e vão surgindo outras, né? Como durante um tempo está tudo dominado, que também parece que já passou, não é? Agora talvez a gíria mais presente seja de boa, não é? Não, tá de boa aqui, tá? O ar-condicionado tá desligado, mas tá de boa, não tá fazendo calor. Então, algumas dessas gírias, elas se perpetuam na língua e deixam de constituir, perdem, digamos, o status de gíria, ou são promovidas a entrar pela porta oficial do vocabulário da língua, quando aí plasma. Outras não. Por exemplo, teve um tempo na minha época, talvez até por conta de uma novela que tinha esse nome, que era Cambalacho, né? Então passou a ser uma palavra muito da gíria, muito da hora, que foi outra gíria e hoje nem é mais, mas que depois desapareceu sem deixar maiores vestígios. Hoje em dia a gente percebe como as gírias elas vão mudando, né? O pão de antigamente, né? Hoje é o crush, né? Os jovens é o crush, né? Eu tô shippando fulano com fulano, então hoje, né? Já muda, mas a gente percebe que a gíria ela continua, né? Assim, a ideia da gíria na linguagem ela continua. É bem interessante isso. E a gente recebeu aqui um comentário da professora Paula Reis, da UFPE, e ela comentou aqui, né, relembrou a gente aqui que Ariano Suassuna, né, um grande escritor nordestino, comentava que existia o sotaque só do aeroporto, né, que é o sotaque do pessoal que trabalha no aeroporto, que é um sotaque único no Brasil, que é aquela voz, né, robotizada, que chama as pessoas para os voos, né, aquela voz, o sotaque do aeroporto. Que é verdade, isso é uma tentativa, infeliz eu diria, de Ariano, claro, como grande escritor e grande criador, e os criadores eles estão muito atentos e têm uma visão especial das coisas que acontecem, das coisas cotidianas mesmo. Uma tentativa de que as pessoas falem sem gíria, como se isso fosse possível, e acaba ficando uma fala artificial. Sim. Eugênio, falar o nordestinês, fazer uso dessas gírias e expressões nordestinas, é considerado errado? Veja, todo julgamento da língua é um julgamento social e econômico. Então você, por uma questão científica, por respeito à ciência, não existe forma linguística errada. Mas o contrário de considerar que existem formas linguísticas erradas seria cair no outro extremo de dizer que vale tudo. Não vale tudo. O que é que acontece? Você precisa adequar o nível de linguagem à situação comunicativa. Então, se você faz um requerimento, se você faz um ofício, você tem que utilizar uma língua, uma variante linguística padrão ou oficial. Na literatura você não tem nenhuma obrigação com isso, não é? Na linguagem formal você não tem nenhuma obrigação com isso. Então, na verdade, esse julgamento que se faz, que expressões são erradas ou certas, é um julgamento que se faz pelo viés econômico. Você pode observar que as expressões e os sotaques das regiões hoje privilegiadas do ponto de vista econômico
tem valorizado os seus modos de expressão linguística. Então, a questão da língua, da expressão ser bonita ou ser feia, ser certo ou ser errado, está ligada à questão da ascensão econômica, né? Eu pergunto, por exemplo, as pessoas dizem não, no Sudeste não é e, não é o, é o, tanto como eles que digam e eu vou dizer o ruim é você querer que uma forma subjugue a outra. Isso é verdade. Muito bem, você está na Rádio Paulo Freire, são 12 horas e 14 minutos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Vamos ouvir agora José Batista. Ele é professor da UFPE e membro da Cátedra Paulo Freire. Ele fala sobre os 50 anos do lançamento do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. A Cátedra Paulo Freire da UFPE comemora os 50 anos da Pedagogia do Oprimido, que foi escrito, um livro que foi escrito no Chile, em Santiago do Chile, e os manuscritos foram divulgados na primavera de 1968. Mas ele escreveu esse livro a partir das experiências que ele viveu no Brasil, aqui em Recife, no estado de Pernambuco, mas também em Angicos, no Ministério da Educação, onde ele coordenou o Plano Nacional de Alfabetização. E depois na experiência com os trabalhadores do campo, no Chile, onde ele estava exilado. Nesse livro há um debate extremamente interessante que diz da importância e da atualidade do pensamento de Freire. Porque ali ele começa a discutir o conceito de dialogicidade, né? Da necessidade do diálogo ser um elemento que atravessa o ato educativo plenamente. E lá ele discute a teoria da ação antidialógica, que é um pouco isso que a gente está vivendo no país hoje, depois do golpe de 2016. Uma total ruptura entre o Estado e a sociedade, entre o governo e a sociedade. E Paulo Freire pensava uma política de uma outra maneira, pensava uma política na base do diálogo, portanto, dando voz e vez a todos os segmentos, né, que pudessem expressar seus interesses, seus sonhos, sua esperança. É esse o pensamento freiriano, talvez seja um bom legado, ou um melhor legado dele para o país nesse momento. Esse país precisa de diálogo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com o Cuscuz com Que ao vivo nos estúdios da Universitária Paulo Freire. E olha só, agora a gente vai para uma informação. O Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e a organização não governamental Gestos realizam hoje, 2 de abril, no Recife, a oficina Alinhando as Prestações de Contas Públicas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS. A oficina reunirá principalmente gestores públicos dos municípios pernambucanos. Nós vamos ouvir agora um depoimento da Alessandra Nilo, coordenadora geral da ONG Gestos e co-facilitadora do GT Agenda 2030. Essa é a primeira de 10 oficinas que nós vamos realizar até agosto em vários espaços, vários estados do Brasil. E essa aqui em Pernambuco está sendo realizada em parceria com a AMUP e irá trazer um técnico do Instituto Rui Barbosa, que vinculado ao Tribunal de Contas da União, para conversar conosco sobre quais são as opções e como vários estados e municípios estão pensando esse alinhamento nas prestações de contas, discutindo ferramentas de análise de indicadores que já existem, discutindo a necessidade de criação de novos indicadores, e vai ser um momento muito interessante, onde teremos gestores e gestoras da parte contábil financeira do estado e de vários municípios aqui de Pernambuco, para refletir juntos como é que não apenas alinhamos as contas públicas ao processo de prestação de contas dos ODS, de alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também um passo anterior que precede como alinhar as próprias contas públicas e os orçamentos que são definidos
a esses objetivos de desenvolvimento sustentável, entendendo que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que não só nos dá frutos hoje, no presente, mas que se mantém ao longo do tempo e que não causa nenhum dano às gerações futuras. Nós ouvimos a Alessandra Nilo, da ONG Gestos, sobre a oficina Alinhando as Prestações de Contas Públicas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que acontece hoje no Recife. Nós sabemos que todos possuem sotaque, por isso vamos ouvir agora alguns depoimentos da professora Zulina Lira, do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE, sobre o sotaque da gente. Nesse primeiro recado, ela nos conta por que existe o sotaque. O sotaque existe porque todo mundo que fala uma língua vai falar com uma forma própria que pode ter uma origem regional. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem diferentes modos de pronunciar as vogais e as consoantes. No Rio de Janeiro, no sudeste do país, há uma tendência por uma pronúncia de vogais mais fechadas, as vogais médias, melhor falando, especificamente falando. Já no nordeste e norte do país, há uma preferência pela pronúncia dessas vogais de forma aberta. Não só do ponto de vista das vogais e das consoantes, a gente tem as marcas do sotaque, que diferenciam as pessoas e identificam as pessoas conforme a sua origem regional, social. Então, a questão também da prosódia dialetal, ou seja, o contorno melódico, a entoação, identifica se um falante é da Bahia, por exemplo, que diferente de um modo de pronunciar, de fazer o contorno melódico diferente de um falante do Ceará. E todos são nordestinos, mas tem modos melódicos de entoar essa fala. Além de ter uma pronúncia regional, eu posso ter uma pronúncia particular de pronunciar determinadas palavras, que seria o ideoleto, ok? Então, assim, o sotaque é natural, é um modo de identidade de uma pessoa, né, de uma comunidade linguística. Então, faz parte como a gente tem a cor do cabelo, a cor dos olhos. Então, é algo natural que pode identificar uma pessoa. A professora Zulina Lira, doutora em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba, também nos falou como surgiu seu interesse pelo sotaque. A fonoaudióloga recebeu muitos profissionais de comunicação, como radialistas e apresentadores de TV, que infelizmente queriam perder o sotaque. A opinião da professora Zulina Lira sobre o assunto você acompanha agora. Eu particularmente eu não sou a favor, porque se pensa que a comunicação ela deve envolver confiança e credibilidade, e sotaque é identidade, faz parte da identidade de uma pessoa, então eu entendo de modo diferente que você deve preservar esse sotaque, a não ser quando tem algumas características que não são nem propriamente relacionadas ao sotaque, mas assim, algum desvio na produção de um S, algum desvio fonético, por exemplo, ou então uma ressonância mais estridente que possa comprometer a beleza da fala, preservando a origem dialetal, eu acho que isso deve ser preservado. Aqui em Recife a gente tem diferentes profissionais na mídia que hoje em dia já se apresentam de forma mais natural, usando termos mais coloquiais, que isso também é importante, né? Essa possibilidade da gente trazer, dependendo do contexto de comunicação, que se possa utilizar termos mais regionais. Isso eu defendo isso, acho que é importante, isso passa uma informação, uma notícia de forma mais verídica. Mas assim, sabe-se ainda que o mercado faz exigências às pessoas do meio jornalístico, do meio dos locutores de rádio, a ter uma pronúncia que não é uma pronúncia local, né? Buscando assim o que se chama de sotaque neutro.
Eu discordo, porque na verdade não existe sotaque neutro, porque não existe ninguém neutro. A gente sabe que muita gente se esforça para perder o sotaque por achar feio, inapropriado ou até mesmo por exigência do mercado de trabalho. Mas será que forçar um sotaque que a pessoa não tem pode ser prejudicial à saúde da voz, Marlon? Será, Henrique? Quem vai nos responder é a professora Zulina Lira. Escuta só. Na voz pode haver mudanças, assim, em função de um mau uso dessa voz, você não fazer uso de uma boa ressonância, isso pode prejudicar, não ter uma boa resistência vocal. Então isso pode fazer com que haja uma alteração na voz que pode ser permanente. Falar com um volume de voz mais forte do que a situação solicita, entendeu? Que naquela demanda vocal. Então isso é o que pode provocar. Mas assim, mudar o contorno melódico, a não ser que a pessoa esteja fazendo muita tensão associada a essa mudança, mas o contorno em si não vai fazer, né? E é algo que é mais difícil até de ser modificado, é a questão da prosódia dialetal. A gente percebe que locutores de rádio, de televisão, quando são conduzidos a mudar uma pronúncia diferente da sua de origem, é mais fácil fazer uma mudança no que diz respeito às vogais, às consoantes, né? Mas em relação à melodia, muitas vezes eles se traem na melodia, indicando uma origem diferente daquela que eles adotaram para falar na situação profissional. Então, não é fácil realmente modificar, porque é algo que é impregnado desde que a gente começa a ter primeiro contato com a língua. A melodia é o primeiro que o bebê percebe, começa a perceber. E muitas vezes ele ainda não tem uma produção linguística, mas ele tem um contorno melódico já dentro daquela comunidade linguística em que ele está sendo criado. A gente escutou aí a professora Zulina Lira, da UFPE, sobre o sotaque. O Cuscuz de hoje está tratando da nossa língua nordestina, o nosso jeito de falar. E eu queria aproveitar essa oportunidade, antes da gente continuar, para mandar um abraço para a nossa ouvinte fiel, Fátima Gomes. Esse abraço especial vem da equipe, viu, maninha? Olha, vem da equipe, não é nem eu, é a equipe que está mandando esse abraço. Conosco está o escritor e mestre em linguística Eugênio Jerônimo. Vamos fazer uma brincadeira antes de seguir, Marlon? Isso, vamos. Como é que vai ser? Sabe como diz brincadeira lá no sertão do Pajeú? Opa, já vou mudar o roteiro aqui. Vamos vadiar. Sem nenhum sentido pejorativo de vadio, mas você disse com essa situação, ô Henrique, vai vadiar com o menino ali, vá. É brincar. Gostei. Então, já que o senhor falou aí, vamos vadiar. O seguinte, a gente sabe que o senhor tem um vasto conhecimento na linguística, mas a gente queria saber se o senhor testar seu conhecimento sobre o vocabulário nordestino. Vamos ver. Então a gente... Só vou pedir um habeas corpus preventivo, porque o Nordeste é muito grande. Então quando você vê, por exemplo, esses caras lá do Sul que querem, quando acham que só onde tem sotaque é no Nordeste, é em Minas ou é no Rio Grande do Sul. E aí eles querem imitar o nosso sotaque, aí eles falam, foi um gol porreta. Eu sou nordestino, tanto quanto todos nordestinos, e essa palavra não faz parte do meu cardápio vocabular. É verdade. Então é um reducionismo, porque o Nordeste ele é muito grande, ele é imenso. Bom, então funciona o seguinte, a brincadeira. A gente vai dizer uma gíria, uma expressão, certo. E o senhor vai dizer em que situação ela pode ser usada ou o significado dela. Vamos lá. Vamos lá? A primeira é, o que é rala-bucho? A rala-bucho é um forró-bodó. É um forró, é uma dança. Qual o sentido de oxente? Veja, oxente é uma hipótese bastante provável, é que seja a transformação, a variação do fonema G no fonema X. Então, em vez de se dizer
Ogente se disse oxente, o que é bastante plausível, porque inclusive a nossa língua mãe, o galego, nela você não tem o som do J, do X, você tem o som de X, então lá não se diria gente, se diria xente. Não significa que isso foi importado diretamente, mas como uma possibilidade de realização fônica, do jeito que se disse lá, a gente disse aqui o X em vez do X. E o que é arengar? Arengar é brigar, é discutir, é discordar, seja de forma verbal ou de forma física mesmo. O que é bexiga lixa? A bexiga lixa, todo um repertório nosso baseado nas doenças, nos males. E aí uma coisa interessante é que bexiga lixa você usa em extremos. Tanto pode ser uma coisa ruim, tipo o time ruim da bexiga lixa, como pode ser uma coisa de valoração positiva. Que cozido bom da bexiga lixa. E o que é molesta? Molesta também vai nesse mesmo sentido de bexiga, né? O cachorro da molesta. Que significa, que pode significar alguém com um talento superior e que você pode utilizar tanto nas situações positivas como nas situações negativas. Eugênio, o que é mangar? Mangar é caçoar, é rir, não é que hoje eu acho que se diz zoar, ainda se diz, é atual ainda, tirar onda, sim, não é? Trollar, né? Tem um sentido mais recente, você vê o Nordeste como é grande, no sertão, no Pajeú pelo menos se dizia empinjar, e em Aracaju se diz enjoar. E o que faz uma pessoa se tornar buliçosa ou buliçoso? Buliçoso é aquele inquieto, né? Que mexe em tudo, chega nesse birô, aperta aqui, mexe no computador, olha ali, tira o celular, liga. É uma pessoa de comportamento irrequieta. O que é ou em que situação a gente pode utilizar a expressão botar para lascar? Então, essa é científica, é fazer alguma coisa com muita intensidade, não é? Dedicar muita energia àquilo que você está fazendo, ou talvez numa gíria mais atual, botar no modo hardware. É por isso que a gente aqui do Cusco e bota pra lascar. E o que é uma coisa afolosada? Mas aí a hipótese é que venha de fole, não é? E então é uma coisa que foi se dilatando, que foi ficando larga. Por exemplo, uma camisa, você compra nas medidas todas certinhas, dependendo se você estende não muito bem, ela vai alargando, ela vai afolosando, portanto ela vai aumentando a dimensão, ficando mais larga. E o que é arriar os 4 pneus? Essa expressão eu lembro dela utilizada especialmente na linguagem dos relacionamentos amorosos, quando você estava apaixonado, você vai dizer, por exemplo, Henrique arriou os 4 pneus por aquela menina. É até verdade. E qual é o momento mais apropriado para a gente pedir para alguém deixar de tanto pantinho? Pantinha também é um vocábulo bem nosso, nordestino, que significa trejeitos, né, ou idiosincrasias dos comportamentos das pessoas, né? São modos próprios de agir, alguns dos quais as pessoas consideram como sendo inadequados. Como é rico o vocabulário do nosso Nordeste, né? Ele na verdade, toda língua ela é muito rica, e ela daí já foram aqueles meninos antropólogos americanos e linguistas Boas, Sapir, que nos ensinaram que não existe língua avançada e nem língua que não é avançada. Toda língua é necessariamente boa para dizer o que a sua cultura precisa que ela diga. Então, por exemplo, quem é urbano vai chegar no sertão e vai chamar toda a vegetação que tem espinho de espinheiro. Para ele serve, porque qual é a preocupação prática dele? Não se furar. Mas o sertanejo que trabalha lá, ele vai precisar saber que dentro daqueles espinheiros tem calumbi, jurema branca, jurema preta, jurema azul, porque com cada madeira dessas ele faz uma coisa específica. Então é da cultura. Toda língua é suficientemente boa para você dizer aquilo que você quer. E essas expressões que a gente colocou aqui, o senhor usa no seu dia a dia? Eu uso, eu tenho a graça de não ter. Eu vivi em Iguaraci até os 16 anos e desde
83 que eu estou por aqui. Então, o sotaque ele vai mudando, porque você vai interagindo com outras pessoas, com outros grupos, mas felizmente eu ainda sou identificado como sertanejo, não perdi o sotaque de todo, não. Fátima Gomes comentou que o programa está muito arretado. Um abraço para Fátima. Muito bem, você está na Rádio Universitária Paulo Freire, são 12 horas e 34 minutos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Vamos ouvir o depoimento de Hugo Martins. Ele lembra como chegou a trabalhar na Rádio Universitária Paulo Freire em 1963. E 62 aproximadamente eu ouvia em caráter experimental a Rádio Universitária AM da Universidade Federal. E achava muito interessante o tipo de música que tocava, a seriedade com que eles encaravam as músicas. Fui demitido do Canal 2 em 63 porque era do sindicato. Então eu procurei um amigo que eu já conhecia lá do Canal 2, que ele tinha feito estágio lá, Jarbas Maciel, era professor da Universidade Federal e tocava viola na Orquestra Sinfônica do Recife. Falei com ele, ele me levou, ele fazia parte da equipe de Paulo Freire, ele me levou para lá e eu fiquei na Rádio Universitária AM. Certa vez, numa das reuniões, Paulo Freire disse: olhe, a nossa rádio não pode tocar uma música sequer que não seja anunciada o nome do compositor e o nome de quem está cantando ou interpretando. Bem, era assim a Rádio Universitária AM, inclusive era a menina dos olhos de Paulo Freire. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Estamos de volta ao vivo com o Cuscuz com o Quê nos estúdios da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Estamos recebendo hoje o escritor e mestre em linguística Eugênio Jerônimo. Mas antes de a gente continuar, professora Adriana, um beijo para a senhora que está nos acompanhando aí e muito obrigado pelo seu carinho. Vamos lá? Um abraço, Adriana, tem uma aula hoje dela. Olha aí, viu? Seu aluno tá aqui, viu? qualquer errinho aqui, a Adriana puxa na orelha agora de tarde. Verdade. Eugênio, o que você pensa sobre o preconceito com a nossa forma de falar, nosso jeito de expressar? Marlon, o preconceito linguístico, na verdade, é a expressão, a consubstanciação do preconceito social. Então, a língua é o veículo em que circula o preconceito social, porque, na verdade, o preconceito linguístico ele está intimamente ligado ao preconceito da sociedade. Então, quando algumas pessoas do sul ou sudeste chamam Paraíba com todos os habitantes do nordeste, ou seja, é como se igualasse, tirasse as individualidades das pessoas, as suas características para atingir de forma pejorativa, chamando todo mundo de Paraíba. Outros exemplos que você tem na língua, e como em todos os preconceitos, o perverso do preconceito é a naturalização, ou seja, que até pessoas informadas e de um alto nível de formação oficial acabam utilizando essas expressões sem nem se dar conta disso. Então as pessoas dizem, por exemplo, gelo baiano, que é um bloco de concreto, como se o baiano fosse tão burro que tomasse aquilo por gelo. Ou como infelizmente é comum as pessoas dizerem, não, final de semana foi ruim, um programa de índio danado, como se intrinsecamente as coisas que os índios fazem seja uma coisa ruim. Então, na verdade, o preconceito linguístico, ele é a consubstanciação, é a forma de expressão do preconceito social e que está intimamente ligado ao poder econômico. Então, a forma de falar, a forma de expressão das sociedades, dos grupos sociais mais prestigiados do ponto de vista econômico e intelectual acabam ganhando prevalência
e as pessoas acabam atribuindo a esses grupos sociais como se fossem aqueles que dominam uma forma de falar correta, o que é profundamente equivocada. Muito bem. A gente precisa se envergonhar da nossa forma de falar? Não, a gente precisa se orgulhar como indivíduo, não é? A gente tem que defender as nossas características, é isso que nos constitui. Imagine eu que sou de Iguaraci, que digo nesta sexta, chegar aqui e falar nesta sexta. Veja, não é que a pessoa não possa dizer isso, mas quem é de uma região que fala assim, tudo bem. Mas se eu disser, eu estou fazendo uma caricatura de mim mesmo. Isso acaba acontecendo, às vezes, muito no mercado da comunicação, hoje menos, felizmente, mas por pressão oficial e às vezes por indução, por pressão oficial, porque as pessoas ficavam sabendo que se fossem fazer um teste para televisão e jornalistas e falasse com o chamado sotaque nordestino, não teriam chance. Aí cometiam o crime de ir para um fonoaudiólogo para esterilizar a língua dos sotaques e falar uma língua sem sotaque. Felizmente a gente observa que hoje mesmo as grandes cadeias nacionais de televisão permitem, o que é muito bom, que os repórteres eles falem de seus sotaques. Então, por exemplo, você assiste hoje a repórter falando com o seu sotaque normal do Nordeste, os repórteres de São Paulo que falam aquele R que antes não era admitido, né? Que é um R que a gente chama retroflexo, aquele R que a gente fala e quase se engasga, tipo porta, não é? Carne. Que eu nem sei falar direito, né? Porque isso para mim é uma língua estrangeira, mas o bom é que se respeite e que se perceba que a língua constitui a individualidade das pessoas. Sim. O que o senhor pensa sobre a forma muitas vezes pejorativa da mídia, das novelas representarem o povo nordestino? É ruim como em toda arte quando há uma caricatura, não é? Preciso que a coisa seja feita com profundidade. Então, como eu disse antes, você não pode pegar um aspecto que é localizado, um aspecto que é de algum grupo e querer transformar esse aspecto daí em uma dimensão geral daquela região. Então, o que acontece especialmente nas novelas, quando querem representar os tipos, quer sejam mineiros, quer sejam tipos gaúchos ou nordestinos, é fazer uma caricatura, o que como arte passa muito longe de ser arte, o que é muito ruim. É uma visão reducionista e caricata no pior sentido, porque a caricatura como arte é uma coisa sensacional. O senhor, assim como eu, não é da região metropolitana naturalmente. E o que o senhor pensa de preconceito dentro do próprio Nordeste? Por exemplo, pessoas aqui da região metropolitana que chegam a desprezar ou menosprezar o sotaque ou as expressões de pessoas do Agreste e do Sertão. Como é que o senhor analisa isso? Pois é muito interessante essa sua pergunta, porque o Sul-Sudeste vê o Nordeste como um todo e discrimina a forma de falar do Nordeste, não é? Isso acontece tanto pela expressão que mostra fazendo uma avaliação pejorativa, como acontece às vezes também por alguns intelectuais que acham como se a gente fosse o inusitado, o interessante. Eu lembro nos anos 90 eu fui à USP, eu trabalhava com educação de adultos na cidade do Cabo de Santo Agostinho, fui apresentar um trabalho lá e uma pessoa da USP, eu acho a sua língua tão bonita, tão pura, eu digo, a sua também. Ou seja, como se você fosse o exótico, não é? O bicho raro, o novo ser descoberto. Então isso é uma questão em que cada um na sua esfera que se acha mais economicamente prestigiado discrimina o outro. Assim, o Sul-Sudeste discrimina o Nordeste como um todo, as capitais do Nordeste discriminam as regiões mais afastadas, o Agreste ou o Sertão. Muito bem. Eugênio, conta um pouco sobre o seu trabalho como um linguista. Veja, me interessam especialmente as relações entre língua e sociedade, né? Daí essa abordagem sociolinguística, mas também a abordagem das relações como um todo entre língua e sociedade, de mostrar
em que medida o que está na língua está na sociedade. E, além disso, tem um interesse particular pelas formas concretas de comunicação, pelos gêneros do discurso, pelo surgimento do gênero, do desaparecimento de outros gêneros, o que está intimamente na relação língua e sociedade. Bom, você publicou um livro chamado Gramática do Chover no Sertão. Esse livro ele aborda características como as que estamos tratando hoje, de gírias, expressões, sotaques. Veja, ele é um livro que eu digo construído dentro da estética poética da tradição nordestina ou sertaneja. Então são formas poéticas, são cestilhas, são quadrões, são décimas que integram a poética de tradição oral do Nordeste. Evidentemente o vocabulário que a gente leva para lá, essas formas são as formas do Nordeste. Existe inclusive um poema curto em que eu trato dessa questão da discriminação da linguagem. Você sabe que a fruta nacional da gente no sertão é o imbu, que a gente chama imbu mesmo. Se você observar, da Constituição de 88 para cá apareceu uma fruta aqui chamada caqui, que tem um gostinho de imbu, com larga vantagem para imbu. Então tem num poema curto, eu ilustro isso, que diz o seguinte: um grande intelectual subiu no seu pedestal, me acusou de falar mal e, se inflando de razão, me flechou com a questão: por que tu dizes imbu, se a gramática dá umbu como a forma padrão? Na bucha mesmo lhe disse quem viveu a meninice de astúcia e peraltice entre as frutas do sertão. Tem clara a convicção de que imbu é mais doce. Só isso, pronto, acabou, está explicada a questão. É o único programa da Paulo Freire que tem auditório. Eugênio, você publicou também outro livro chamado O que eu disse e o que me disseram, Improvável Vida de Geraldo Freire, uma biografia sobre esse grande radialista do nosso estado. Foi desafiador escrever sobre ele? Foi desafiador e, na verdade, eu tive o interesse em fazer essa biografia porque, como eu sou um cara da literatura, das artes de forma geral, sempre me interessam as pessoas que tem um estilo muito singular, né? Que na música vamos encontrar em Dorival Caymmi, que a gente não consegue localizar um antecessor nem um sucessor. Na literatura você tem um Guimarães Rosa. No rádio você tem Geraldo Freire guardado as devidas proporções. Não estou dizendo nem que ele é Dorival Caymmi, nem que ele é Guimarães Rosa. Ele mesmo sabe dessa dimensão. Mas ele tem um estilo muito próprio, não é? Ele é um exemplo que não está preocupado com essa coisa do sotaque e que traz para o rádio a língua própria que ele fala. Bom, eu tive o prazer de conhecer o Geraldo Freire pessoalmente e eu percebo que ele foge desse perfil convencional de radialista. Ele realmente carrega o nosso sotaque, ele utiliza nossas expressões. Isso foi abordado na bibliografia que você escreveu? Sim, eu trato disso e especialmente dos níveis de linguagem, porque à primeira vista as pessoas que ouvem meia hora do programa de Geraldo acham que ele é um atirador de palavrão a esmo, mas não é. Eu digo que ele construiu uma espécie de poética do palavrão, em que ali tudo faz um sentido comunicativo. Ele não sai por aí aleatoriamente chamando palavrão, não é? E ele é um grande tradutor das coisas mais complicadas para o público do rádio. Você também é letrista e está lançando junto com o cantor Zé Linaldo o CD Um Pé de Tempo. O que podemos esperar desse CD de música raiz nordestina? A gente vai poder tocar, que essa aqui a gente vai poder tocar aqui na Paulo Freire? Com muito prazer, agradeço pelo espaço, pelas letras não garanto muita coisa não, que são minhas, mas pelas melodias, eu prometo, pode gerar expectativa positiva, que é de um grande compositor, Zé Linaldo, que é da Mata Sul, daqui de Palmares, e que eu acho ele um grande criador. Então são músicas da chamada tradição nordestina. Então você tem aboio, tem baiões, tem cantoria, em que a gente resgata esse valor cultural da nossa música, procurando, tendo a dimensão de que
uma letra de música que precisa ter uma forma mais simples, inclusive, de o ouvinte lidar e se apropriar disso, mas tentando imprimir toda a carga poética que seja possível, e também coisas do nosso vocabulário, né? Por exemplo, a gente tem um aboio, mas não se assuste que eu não vou cantar, que eu sou a pessoa que mais gosta de música no mundo, mas sou a mais desafinada. Eu vou cantar uma coisa, sai outra. Então a gente tem um aboio chamado Memória de Gado, que diz: existi desembestado, vivia pegando prado. Então, que são termos bem da nossa região, desembestado e pegando prado. Como a gente tem uma outra música que se chama Meizinha do Tempo, né? Meizinha é uma palavra muito nossa, né? Porque a gente diz que o tempo tudo cura, né? Então, daí a Meizinha do Tempo. Muito bem. Bom, já estamos nos aproximando do final, mas antes, professor, como que as pessoas poderiam conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho? Dentre as coisas que eu faço, né? Porque eu sou uma pessoa de literatura, digamos, também no sentido mais convencional da literatura. Eu tenho um livro de contos lançado em 2008, que é uma coisa completamente diferente desses outros livros, que é um conto de violência urbana, mas não é um Bandeira 2, são coisas transfiguradas, que chama-se Aluga-se Janela para Suicidas. Então, que são todos contos nessa ambiência da violência urbana. E eu também mexo com roteiro de cinema, tem umas coisas aí sendo preparadas, e poesias, e trabalho também com redação e preparação de menino para o Enem, para o vestibular. Então, tudo que for palavra me interessa. Muito bem. O nosso horário já está acabando, mas antes da gente fechar, vamos fazer uma brincadeira, professor? Vamos embora, vamos vadiar. Eu e Marlon vamos dizer uma palavra ou uma frase, e o senhor completa com a primeira coisa que vier à cabeça, certo? Vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta a primeira palavra, no caso, é Nordeste. Cuscuz com galinha de capoeira. Eita, que menino! Já começou bem. Língua. Poesia. Sotaque. A identidade de cada pessoa. Um lugar especial do Nordeste. Recife. Uma expressão nordestina. Arretado. Um escritor nordestino. Ariano Suassuna. Já que o nome do programa é Cuscuz com quê, o senhor come cuscuz com quê? Eu como cuscuz com leite de vaca, um ovo frito e carne de sol. Tudo junto. É gente da gente. Professor Eugênio, muito obrigado por ter estado conosco nesse início de tarde. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês. Qualquer coisa é só chamar que eu estarei aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. O senhor poderia aí ler algum verso, a letra de uma canção, um poema pra gente? Posso, eu vou vou fazer só um fragmento, que é de um poema mais longo, e que se chama Quando o Tempo Era Menino, que mostra como os meninos pobres da minha época e da minha condição superavam essas dificuldades para construírem seus próprios brinquedos. Não é nem de longe uma louvação romântica da pobreza, mas é a mostra da superação, de como esses meninos iam superando essas dificuldades. E aí esse poema, que se chama Quando o Tempo Era Menino, diz o seguinte: tenho pena das novas gerações, de crianças dos centros principais, emboscadas por medos capitais, com agenda de tanta obrigação. É ginástica, é inglês, é natação, psicólogo, colégio, judô, dança, futebol, capoeira, e isso cansa, que a lista ultrapassa o que cabia. Se a agenda é maior do que o dia, a que horas crianças são criança? Quem viveu ser criança antigamente, em cidade pequena interior, e é filho de pai trabalhador, analisa o fenômeno tristemente. O menino não dá-se por contente, com espada que acende se olhar, com carrinho que anda se falar, com boneca que sabe tradução, e com birra atirar-se no salão.
reclamando não ter de que brincar. Minha gente. Uma lata de óleo já usada, 4 tábuas pedidas a um caixote, aparadas a dente de serrote, já no flandre a forma desenhada. Prego, lata, madeira, está montada de um opala estrutura em perfeição. 2 aspas compõem a suspensão, para-choque, painel, minúcias todas, havaianas emprestam 4 rodas e um barbante comprido à direção. Minha gente. Assobio começa outra jornada, pés descalços se afogam na areia, fascinados com uma bola de meia, 10 meninos jogamos na estrada, a plateia de bode está lotada, vem um craque e avança em currupio, dribla um poste, um pé de tamboril, no imponente zagueiro da embuia, dá com classe humilhante banho de cuia, faz o gol que Pelé não conseguiu. Ressoava uma voz pelo quintal, vigilância infalível que não tarda, era a mãe para tirarmos nossa farda, estendendo outra roupa no varal. Triste azul amassado do tergal, pobres brancos de fios violados, rotos congas com língua já cansados. Perdoar tanto grude terra vária, só milagre de água sanitária, com carinhos de mãe muito extremados. Ninguém tinha um brinquedo fabricado, mesmo o básico a pobreza nos negava, que era enorme, porém não superava. Fantasia, invenção, nem o sonhado. Mundo feito de modo improvisado, com engenho, com arte, com vontade. Feita em casa nossa felicidade, nenhum medo nos tinha por escravo. Se o bolso era falto de centavo, nossas pernas corriam liberdade. Minha gente! Isso é o espírito que o cuscuz precisa. Você tem que vir aqui mais vezes. Com prazer. Professor, o senhor, além de letrista, de linguista e trabalhar com redação, escritor, o senhor também está compondo um musical chamado Som do Sangue. Eita, eu tava esquecido disso. O senhor pode falar sobre isso? Tava esquecido disso, agora você botou pressão porque faz tempo que eu não trabalho nisso, tenho que terminar. Mas o que eu posso te dizer é que é um musical de ambiência urbana, não é? Tem nada a ver com esse outro trabalho chamado Um Pé no Tempo, que é um trabalho de raiz mais nordestina. Esse é uma pegada bem mais urbana. E eu estava com meu parceiro, com o Zé Linaldo, a gente tinha composto umas 10 músicas, todas dentro dessa ambiência da violência urbana. E aí me ocorreu, dá para entrelaçar uns fios aqui e transformar isso num musical. E aí qual é a minha preocupação? É que o roteiro do musical não seja apenas um pretexto para emendar as músicas. Vai ter que ter uma história que realmente se justifique, mas é um musical dessa nossa realidade urbana. Dentro das músicas tem uma personagem para quem um outdoor da favela fala, não é? Que diz o outdoor com o menino fazendo a publicidade de roupa de marca e dizendo para o menino da favela: perdeu o playboy. Porque dentro da realidade de que esse menino que não tem um centavo no bolso está sendo incitado todo momento a comprar um tênis de marca, um celular de marca. Então a música, esse diálogo, é a publicidade do outdoor da favela falando para o menino: perdeu playboy, gritou sem dó o boy do outdoor. Por aí vai. Sim, parece que a cuscuzeira de hoje está ficando vazia. O cuscuz de hoje está acabando. Esse especial das nossas gírias teve a apresentação e produção de um cabra bom chamado Henrique Jonatas e de outro chamado Marlon Júlio, estudantes do curso de jornalismo da UFPE. Nos trabalhos técnicos, João Lucas. Muito obrigado pela companhia e até mais. Gente, muito obrigado, professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, e é com imenso prazer, sobretudo, como disse, a rádio se chama Rádio Paulo Freire, e que é um prazer, uma energia muito boa estar aqui nesse ambiente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com mais um Cuscuz com o quê? ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Miau, 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 cocorocó.
Freire apresenta Sessão Kids. O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Olá pessoal, a Sessão Kids da Rádio Universitária Paulo Freire começou. E no programa de hoje vamos ouvir uma adaptação do texto de Sérgio Bardotti e músicas de Luiz Henriques, traduzido por Chico Buarque, O Saltimbancos. Você pode acompanhar o programa ao vivo pelo Facebook, é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. Bom, e para contar a história de hoje, estão aqui comigo Bia Jatobá e João Lucas. Oi. Também estudantes de Rádio, TV e Internet da UFPE. Atenção, a história vai começar. O animal é paciente, mas também não é nenhum demente. Oi, eu sou jumento. Não sou bichinho de estimação não, sou jumento e pronto. Também conhecido como jegue. Me botaram pra trabalhar na roça a vida inteirinha. Trabalhar feito um jumento pra no fim, nada. Nem um capizinho fresquinho, nem uma cenourinha. Só grama, grama seca. É por isso que de vez em quando me chamam de burro. Ah, mas eu nem ligo. Sabe que outro dia eu tava subindo uma ladeira, carregando um peso danado nas costas. Me aparece um cara e grita assim: anda logo, ô mula preguiçosa. Ah não, aí eu parei. Parei que preguiçosa tudo bem, né? Mas mula? Mula é demais. Resolvi dar no pé. Peguei na estrada que leva pra cidade e fui seguindo naquela escuridão, naquela humilhação, naquela solidão que nem sei. Naquela hora me deu uma vontade danada de chorar, e chorar, e chorar. Eu pensava assim: jumento não é, o grande malandro da praça. Trabalha de graça, não agrada a ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas que dá. Jumento não é, o grande malandro da praça. Trabalha de graça, não agrada a ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas que dá. O pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, cimento, tijolo, a pedreira, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, cimento, tijolo, pedreira, quem é que carrega? Jumento não é, o grande malandro da praça. Trabalha de graça, não agrada a ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas que dá. O pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, cimento, tijolo, a pedreira, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, cimento, tijolo, a pedreira, quem é que carrega? Jumento não é, o grande malandro da praça. Trabalha de graça, não agrada a ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas que dá. eu estava indo pra cidade. Eu pensava que quando alguém não sabe fazer mais nada, mas nada mesmo na vida, pode virar artista, músico. Hoje em dia todo mundo canta. Eu estava andando quando de repente, quem é que eu vejo estendido no barraco da entrada? Um pobre cachorro, coitado, todo esfarrapado. Parecia que tinha acabado de chegar da guerra. Me dá um osso, ladrão, ladrão. Ele estava dormindo e tinha sonhos terríveis, pesadelo de cão. Ei, cachorro, cachorro, acorda. É pra já, senhor, é pra já. Nossa, cachorro, o que aconteceu com você? Eu tô fugindo. Da guerra? Guerra?
Pior que isso, meu chapa, eu tô fugindo da fazenda de onde eu trabalhava. O meu patrão é um aproveitador, me atormenta o dia inteiro. Dizia: entra, cachorro, pega isso, cachorro, abana o rabo, cachorro, deita, cachorro, levanta. Eu não aguentava mais. Apanhar a bola lá, estender a batata, sempre em equilíbrio, sempre em exercício, ação. Apanhar a bola lá, estender a batata, sempre em equilíbrio, sempre em exercício, ação. Corpo de raça, corpo de caça, corpo de chacal, sim senhor. Eu policial, sempre estou às ordens, sim senhor. Babi, bolu, bolu, babi, stop, aqui, sim, sim. Babi, lulu, lulu, babi, stop, aqui, sim, sim, sim. Lealdade eterna, não fazer baderna. Entra na caserna, o rabo entre as pernas, nas. Lealdade eterna, não fazer baderna, entra na caserna, o rabo entre as pernas, nas. Volta de raça, volta de caça, volta de chacal, sim senhor. Eu policial, sempre estou às ordens, sim senhor. Babi, lulu, lulu, babi, stop, aqui, sim, sim, sim. Babi, lulu, lulu, babi, stop, aqui, Estou às ordens, sempre sim senhor. Fidelidade, a minha farda, sempre na guarda do seu portão. Fidelidade, a minha fome, sempre mordomo e cada vez mais Opa, calma, calma, companheiro, calma. Eu não quero ser seu patrão, não quero ser seu patrão. O quê? Calma, calma, companheiro. Eu não quero ser seu patrão. O senhor não quer ser meu patrão? Claro que não. Deixa disso. Eu sou um pobre coitado como você. Em que posso servi-lo? Onde é que quer que eu te leve? Eu não quero que me leve a lugar nenhum. Eu estou indo até a cidade para procurar um emprego como músico. Você pode ir comigo. E assim poderemos formar um duo. Já imaginou? 2 animais cantando juntos? Acho que vai ser a maior sensação. E os dois saíram andando juntos, rumo à cidade. Ufa! Andamos pra burro! O quê? Desculpe aí, seu jumento. Eu acho que 2 animais cantando juntos vai ser muito bom. Pá, 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 pá. 3 animais cantando juntos vai ser fantástico. Uma galinha. Bom dia, vossa galinicência. Cacá, como vão, companheiros? Já vi tudo. Fugiu também, né? Sim, sim. Por quê? Sabe, eu vivia numa fazenda linda, cheia de plantas, rodeada por todos os meus pintinhos. Até que um dia, o meu patrão rabugento resolveu matar os meus pintinhos e a mim também, para fazer uma canja de galinha. Não. Todo ovo que eu choco, me toco de novo. Todo ovo é a clara do vovo. Mas fiquei bloqueada e agora de noite só sonho gemada. Todo ovo que eu choco, me toco de novo. Todo ovo é a clara do vovo. Mas fiquei bloqueada e agora de noite só sonho gemada. A escassa produção alarma o patrão. As galinhas sérias jamais tiram férias. Estás velha, te perdoo. Tu ficas na granja em forma de canja. Esse o meu troco por anos de choco. Tenho uma bicada e fugi chocada. Quero cantar na ronda das cristas da onda. Pois um bico a mais só faz mais feliz a grande gaiola.
Bravo, bravo. Bom, já que você quer ser uma cantora, pode entrar no nosso conjunto. Você com a sua voz, eu com a minha, podemos fazer um duo sensacional. Bom, já que encontrei vocês dois, que tal me ajudar a formar uma corrente bem forte? Afinal de contas, agora somos nós três. E os três seguiram andando rumo à cidade. Ufa! Andamos pra burro. E aí, que história é essa? Ah, desculpa, senhor jumento. Eu acho que 3 animais cantando juntos vai ser demais, né, cachorro? Não, que tal 4? Eu acho que ouvi um gatinho. Quem ouviu? Quem falou aí? Quem tá aí? Eu sou uma gatinha. Uma gata? Ei, para com isso. Parem com isso. Sim, senhor. Sim, senhor. Onde já se viu tratar um semelhante seu dessa maneira? Que coisa horrível. Ela é um animal como você. Olha, desde que eu me conheço por bicho, todo cachorro tem raiva de gato. E isso é uma tradição. O meu avô, por exemplo, detesta gatos. E o meu pai, então, sempre foi conhecido como o maior caçador de felinos. A minha mãe nem se fala. Chega. Como é que esse cachorro acha normal seguir uma tradição que gosta de maltratar o seu próprio semelhante? Primeira lição do dia: o melhor amigo do bicho é o bicho. Galinha? O melhor amigo do bicho é o bicho. Cachorro? O melhor amigo do bicho é o bicho. O melhor amigo do bicho é o bicho. Gatinha, pode chegar mais. Ai, obrigada, jumento. Nós estamos indo para a cidade. Nós vamos fazer um conjunto. Você canta também, é? Canto, infelizmente. Por que infelizmente? É que cantar me custou muitíssimo. Ah, conta, amiga, conta tudo que eu quero saber. Conta. Eu vivia dentro de um apartamento. Minha patroa não queria que eu saísse de casa por nada nesse mundo. É pra não pegar um resfriado, sabe? No início, até que eu consegui entender, mas depois foi me dando uma solidão. Aí eu fui cantar com a gataria que passava por ali, fazendo serenatas. Foi tão maravilhoso. Pela primeira vez na vida eu me senti como se eu fosse livre, como todos os animais devem se sentir. Mas quando eu voltei pra casa... O que houve? O que houve? O que houve? Que houve? O que houve? Que houve? Bem, me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram e me acostumaram. O meu mundo era um apartamento. Filé mignon, o mesmo bom
faz miau. Bravo! Ai, obrigada. E os 4 animais seguiram andando juntos para a cidade. Ufa, andamos pra burro. É o seguinte, parou, hein? Preste atenção. Preste atenção. Ai, me desculpa, senhor jumento. Pois é, pessoal. Naquela altura da estrada, nós já éramos 4 amigos. Só tem uma coisa que me preocupa. É que eles não fazem a menor ideia do que seja a cidade grande. Estão com cada ilusão. Coisa de louco. A cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Não tem carro, não corre, não morro e também nunca fica apertado. A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhocas. A barriga fica tão quentinha que transforma o milho em pipoca. Atenção, porque nessa cidade corre sempre toda velocidade. E atenção, que o negócio está preto, restaurante assando galeto. Mas não, o sonho é meu e eu sonho de. Deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores. E quem dera os moradores e o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores. E quem dera os moradores e o prefeito e os varredores e os pintores e os vendedores fossem somente crianças. Aí seus... Bom, já que vamos formar um conjunto, temos que dar um nome a ele. Eu já sei. E qual é? A Gata Maravilhosa e seus Blue Cats. Nada disso, sua gata egoísta. Num país democrático, todos têm o direito de dar as suas opiniões. E eu já tenho as minhas. E quais são? Eu vou explicar, presta atenção. Jumento, gata, cachorro, galinha. Querem ver? Juga, caga. Que cachorro mais babosento. Esse nome não vai dar certo, não. Calma aí, dona galinha. É só trocar as posições. Gata, jumento, cachorro, galinha. Querem ver? Gajo, caga. Eu tenho um plano muito melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu dicionário. Deixa eu ver. Já sei. Saltimbancos. Não. Não contem comigo, hein? Assaltar bancos? Nem morta. Não, dona galinha. Não é assaltar bancos. É saltimbancos. E o que é isso? Gata burra. Desculpa aí, seu burro. Desculpe aí, seu jumento. Olha, está escrito aqui. Está aqui, ó. Saltimbanco. É aquele que luta para ser um bom músico. Somos nós! Exatamente. Somos nós. Então vamos começar os ensaios? Vamos lá, senhor maestro. Vamos. Todos vocês já sabem as notas? Lógico, eu tenho uma. Ótimo. Eu conheço 2. Muito bem. E você, galinha? São tantas, umas 39. Vamos aos trabalhos. Eu dou uma nota e cada um de vocês canta, está bem? Vamos lá. Vamos. Dó. Dó, dó, bi, dó, bó. Reze uma prece. Mi. Ai, me segura que eu vou ter um troço. Fá, é pra fazer farofa. Ai, eu não acredito. Lá. Lava roupa todo dia, que agonia. Se você fosse sincera. Oh, Aurora. Chega, já vi tudo. Vamos desistir. Não. Ah, não, seu maestro. A gente só tava brincando. Brincando, galinha? Desde que cada um de nós resolveu tomar a decisão de ser livre, o negócio aqui não é pra brincadeira. Música é um assunto muito sério. Vamos tentar só mais uma vez? Muito bem. Agora vamos em seus lugares. Concentrem-se. Vamos cantar. Dorme a cidade
solta-se no espaço, faz-se certeza, minha canção. Réstia de luz, onde dorme o meu irmão. Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão. Soletra um verso, lavra a melodia, singelamente, dolorosamente, doce a música, silenciosa, lavra meu peito, solta-se no espaço, faz-se certeza, minha canção, réstia de luz, onde dorme o meu irmão. Deu soninho. Ai, eu tô exausta. Naquela noite, fomos dormir tranquilos e contentes. No dia seguinte. Pó, 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 pó. Bom dia! Bom dia, sol. Decidimos que ir à cidade já não era tão importante assim. Aquela casa era confortável, bonita e a horta estava cheinha de coisas boas. Ai, eu detesto verduras. Ah, gatinha, pra você tem a despensa. Ai, obrigada, jumento. Bem, como músicos, não éramos lá grande coisa. O problema era defender a casa. Ah, mas por quê? Eles vão voltar? Última lição do dia. Os homens, eles sempre voltam. Sempre. Temos que estar de olhos abertos, hein? Isso é muito importante. Então, vamos nos proteger. Mas fazendo o quê? Como? Fazendo cabra cega. Peguem suas vendas, depressa. Olha, eles estão chegando. Cada um no seu esconderijo, depressa, rápido. Esconde, esconde, cabra cega, tá aqui ou lá? Esconde, esconde, cabra cega, vai sair uma refrega. Venha, venha, quem me pega, tô escondida aqui na adega. E assim que você chegar, se você não para, vai pensar que tem uma bruxa que te arranha bem na cara. Tá esquentando, tá esfriando, cadê? Cadê? Esconde, esconde, bicho babão, vai dar uma confusão. Vem chegando, meu barão, tô atrás do teu portão. Vais tomar uma lição, se te aproximares, vais pensar que tem um diabo te mordendo os calcanhares. Tá escondido no curral, não vai ser muito legal. Quem é? Quem é? Tá aqui ou lá? Venha, venha, meu rival, tô escondido no curral. Não vou ser muito legal, se sair dos trilhos vai pensar que tem um fantasma que te chuta nos fundilhos. Venha, venha, contra-buco, tô escondida atrás do cuco, preparando uma arapuca, se tu me cutuca vais pensar que tem um dragão dando bicada na tua cuca. Todos juntos somos fortes, somos flashes, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Todos juntos somos fortes, somos flashes, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Vocês viram como eles correram? Agora eles não voltam nunca mais. Vitória! Vitória! E assim, caros amigos, vamos ficando por aqui. E a cidade? Pra quê? Se aqui em casa estamos tão bem. O que a gente faz? A gente trabalha. Você, cachorro, eu faço a sentinela. Galinha, Eu arrumo essa casa toda e faço uma comida divina pra gente. e eu, pra variar, trabalho feito um jumento. Preciso trabalhar pra valer. Mas a gata, Não. Ai, eu sou assim, meio preguiçosa mesmo. mas é muito talentosa e diverte muito a gente. É, de noite ela se espicha na almofada e canta músicas maravilhosas pra gente. Ela realmente virou
como é que é mesmo? Uma superstar. Au, 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 i, o, i, o. Miau, 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 cocorocó. Au, 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 i, o, i, o. Miau, 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 cocorocó. O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Au, 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 i, o, i, o. Miau, 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 cocorocó. Quando a porca torce o rabo, pode ser um diabo. E ora vejam só. Au, 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 i, o, i, o. Miau, 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 cocorocó. Era uma vez. Acabamos de ouvir na sessão Kids da Rádio Universitária Paulo Freire a história Os Saltimbancos, apresentada por mim, Larissa Correia, Beatriz Jatobá e João Lucas, estudantes de Rádio, TV e Internet da UFPE. Nos trabalhos técnicos e supervisão, Catarina Apolônio, coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire. A sessão Kids volta próxima terça-feira. Até lá! Miau, 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 cocorocó. Quando o homem exagera, bicho vira fera. E ora vejam só. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Nesta quinta, a Rádio Paulo Freire transmite Codinome Resistência, a partir de meio-dia. Sintonize a AM 820 kHz ou assista ao vivo na nossa página no Facebook. Direto dos estúdios no campus da UFPE, a Rádio Paulo Freire encerra sua emissão em caráter experimental, mas seguimos nas redes sociais. Procure por Rádio Universitária Paulo